Em nosso estudo de hoje está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Emmanuel vem comentar na lição 10 do livro Caminho, Verdade e Vida, Mediunidade. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no Divino Concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. E desde esse dia as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Eu me lembro com muito carinho de Chico Xavier, ele falando assim, não, eu não posso exigir que vocês compreendam a mediunidade, mas eu só quero afirmar que realmente os livros não vêm das minhas mãos, vêm dos espíritos que a ditam. Eu não sou dono de nada daquilo ali, por isso que nem tirar proveito econômico de qualquer obra ele tirou, porque o livro, na verdade, era dos espíritos que estavam ditando. Mas hoje Emmanuel está dizendo respeito à narrativa de Lucas no livro Atos dos Apóstolos sobre a comemoração do dia do Pentecostes, que era a comemoração do dia que o povo do Egito foi tirado o povo judeu foi tirado da escravidão no Egito. Essa é que era a comemoração do dia de Pentecostes. Então era a comemoração que vinha gente de todos os lados, ele bota aqui, né, de maneira histórica para a gente, Mesopotâmia, Frígia, Líbia, Egito, muitas pessoas falando idiomas diferentes, mas vinham para uma comemoração e num lugar que parecia uma torre de Babel, muito parecido com Nova York, com alguns lugares que a gente pode aí pensar que reúne uma quantidade muito grande de turistas, tem gente falando tudo quanto é língua. E de repente um grupo de pessoas muito humildes que mal sabiam falar o próprio idioma, a maioria nem sabia escrever, começam a falar no idioma daquele que está ouvindo. Isso é muito importante, porque se estava falando em línguas no idioma daquele que estava ouvindo e falando da Boa Nova, falando do Evangelho para cada um deles. Então, Emmanuel faz questão de assinalar aqui que teve uma onda de surpresa muito grande, teve gente que achou que eles estivessem loucos, teve gente que, inclusive pela narrativa, achou que eles estivessem embriagados. Eu fiquei pensando, né, pelo que a gente conhece hoje de embriaguez, infelizmente ainda existe muito no nosso mundo, eles deviam ter alguma coisa, algum toque físico ali na hora, no momento, que fez com que as pessoas, tá vendo, está embriagado essa hora do dia, que vergonha. Mas, na verdade, eles estavam ali recebendo a influência espiritual e passando essa influência como todo aquele que se dedica ao bem, está querendo fazer alguma coisa realmente, né, se colocando como instrumento do bem, os espíritos utilizam para poder estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, a gente vê isso acontecer às vezes com padres, com pastores, eles levantam a mão e buscam aquela inspiração, e daquela inspiração eles falam, né, algumas coisas, né, que vão chegar no ouvido certo e no coração certo. E Simão Pedro destaca e esclarece que se trata da luz prometida pelo céu à escuridão da carne, e a gente sabe que as comunicações espirituais elas foram utilizadas de maneira equivocada durante muito tempo, e nada mais natural que o homem, ou melhor, o espírito saindo do simples e ignorante, em algum momento
conheça a mediunidade e depois utilize a mediunidade de maneira equivocada. Porém, através da lei de causa e efeito, a gente vai sendo convidado constantemente a rever as nossas atitudes, a responder por aquilo que fizemos de equivocado, e não existe uma só utilização equivocada da mediunidade que não tenha a sua consequência que depois precisa ser reparada. Mas vem a doutrina espírita, como estivemos até no estudo de ontem, né? A doutrina espírita fala assim: qual é o objetivo principal da mediunidade? O único objetivo é esclarecimento dos homens. Então eles vêm falar para a gente, em primeiro lugar, eu estou vivo, não morri. Em segundo lugar, onde eu estou, tem um lugar que é assim, se cada um dá a descrição do seu estado moral e também do estado do local onde se encontram. E nos estimulam também a buscar também melhores caminhos para que a gente, quando chegar do outro lado, encontre moradas mais bem-aventuradas. Esse é o objetivo da mediunidade. Então, algumas vezes, eles até falam sobre as quedas morais deles, experiências, mas para poder servir de exemplo para a gente estar poder estudando esses exemplos, eles falam para a gente: não menosprezem as mensagens recebidas também pelos espíritos sofredores, porque dali a gente vai encontrar causas de sofrimento que a gente está dando causa agora também, pode daqui a pouco estar na mesma situação que eles. Então é alerta para cada um de nós, não vamos, né, menosprezar, e também porque é uma grande oportunidade de a gente estar dando um incentivo, uma lição de moral e mostrar que foi Jesus que prometeu que nenhuma de suas ovelhas se transviaria. Ele falou sim que existe o inferno, existe sim aquele inferno, não como um lugar para toda a eternidade, que um Deus que fizesse isso não seria o Deus de amor. Se alguém pensa isso de Deus ainda, está muito equivocado sobre Deus. O inferno ele tem um tempo necessário para que a pessoa tenha a lucidez, né, a consciência de que fez errado e busque agora o arrependimento e a prática também da reparação. É só para isso, e depois todas as ovelhas, vai ter igual a parábola do filho pródigo, a festa que é feita quando o filho volta para casa. Então não existe essa coisa do inferno. Mas o que ele vem dizer para a gente? Vem dizer para a gente que a mediunidade está servindo para isso, para mostrar essas coisas do mundo espiritual. Foi o poder de Jesus que lhes comunicar as energias reduzidas. Vamos lembrar que, na verdade, né, a data do Pentecostes, ela comemorava 50 dias, exatos, 50 dias, né, da fuga do povo do judeu da escravidão no Egito. E, coincidência ou não, o número, essa coisa dos números, né, Jesus ficou 40 dias entre os homens, né, aqui depois que foi crucificado, e depois ficaram 10 dias em jejum se preparando para essa data aqui, que foi o dia do Pentecostes. Quando chega no dia do Pentecostes, as línguas de fogo vieram sobre a cabeça de cada um, e essas línguas de fogo, qualquer pessoa que possa estar com alguns requisitos. Qual é o primeiro requisito? Eu reconhecer que eu não sou perfeito, mas eu quero melhorar, é isso que eles querem. Segundo, estou buscando estudo, estou buscando... Eles usam a gente como instrumento o tempo todo, são as línguas de fogo. Então vai ser muito comum você do nada ser intuído, ter aquela ideia, falar alguma coisa com a pessoa e a pessoa falar assim: poxa, essas palavras foram para mim, como eu estava precisando ouvir isso. Aí você fica surpreso: não, na verdade era isso mesmo, na verdade o que está acontecendo é o fenômeno da mediunidade e os espíritos aproveitando da sua boa vontade, do que eles têm na mão para poder estar ajudando e fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Esse capítulo que é estudado no livro do Atos dos Apóstolos, ele é um capítulo que está provando para a gente a imortalidade da alma, provando para a gente a comunicabilidade com os espíritos. A gente já fica até surpreso, como tem alguns amigos até hoje, né, que não se dão conta. Peraí, esses discípulos aqui, eles estavam contrariando a lei de Moisés, que a lei de Moisés, como a gente até observou no estudo de ontem, ela proibiu lá no livro de Levíticos e no livro de Deuteronômio a comunicação com os espíritos. O que aconteceu nesse dia aqui do Pentecostes foi comunicação com os espíritos. Dê o nome que quiserem, se é Espírito Santo, se não é, é espírito. Não foi com um homem encarnado também. Não foi um diálogo que alguém estava ouvindo e falando, era uma comunicação vindo dos espíritos. E foi justamente isso que foi condenado à morte por Moisés. Então, quer dizer, existem dois tipos de comunicação espiritual. Tem aquelas comunicações frívolas que não servem para coisa nenhuma, que se hoje não é mais condenado à morte, deve ser sim condenada por qualquer homem de bem. A mediunidade não é para isso. A mediunidade é para trazer a boa nova, para trazer o evangelho, para mostrar para a gente a esperança que a gente tem que ter, porque a alma é imortal,
e Deus é soberanamente bom e ama indefinidamente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.